E aí, pessoal que está na batalha dos concursos? Inquérito policial. Ah, esse tema é figurinha carimbada em qualquer prova, né? Mas a questão é, o conhecimento está atualizado? Porque, olha, as mudanças foram grandes. É aqui que a gente vai mergulhar fundo nos artigos que realmente importam e, claro, naquelas reformas recentes que são a pegadinha perfeita para derrubar candidato. A ideia é esmiuçar tudo para não deixar nenhum ponto escapar. Vamos lá então, pensa nesse dilema. O inquérito policial vive numa corda bamba, sabe? De um lado, ele precisa ser uma máquina eficiente para investigar crimes, para que a justiça aconteça. Do outro, ele tem que ser uma muralha, um escudo, protegendo os direitos de todo mundo contra qualquer tipo de abuso ou acusação sem fundamento. Encontrar esse ponto de equilíbrio, essa é a briga constante, o que move toda a legislação e o que a gente vai desvendar aqui. Bom, para começar, a gente precisa ir na fundação de tudo. E a base para entender o inquérito hoje tem nome e sobrenome: Pacote Anticrime. A Lei 13.964, gente, não foi um mero ajuste. Foi uma verdadeira virada de chave. Ela veio para cravar de vez a separação entre as funções. Uma pessoa investiga, outra acusa e uma terceira, completamente diferente, julga. Entender isso é o primeiro passo para gabaritar as questões mais modernas sobre o tema. Então, o que é, afinal, o inquérito policial? Pensa nele como a fase de levantamento de informações. É um procedimento administrativo, não é um processo judicial. A polícia judiciária que toca isso. E o objetivo aqui, olha só que importante, não é sair condenando ninguém. A missão é outra, é juntar um mínimo de provas, o que o direito chama de justa causa, sabe? São os indícios de que um crime realmente aconteceu e de quem possivelmente o cometeu. Com isso em mãos, aí sim o Ministério Público decide se vai para frente com uma acusação formal. O inquérito é literalmente o alicerce de tudo. E aqui está o coração da reforma, a grande estrela, o juiz das garantias. O STF bateu o martelo e validou essa figura. E qual é a função dele? Basicamente, ele é o fiscal da legalidade durante a investigação. É ele quem autoriza uma prisão, uma quebra de sigilo, mas, e aqui vem o pulo do gato, esse juiz que acompanha a investigação nunca vai ser o mesmo juiz que vai sentenciar o caso lá na frente. A ideia é genial: garantir que o julgador chegue para o julgamento com a mente limpa, sem ter se envolvido com a fase inicial de coleta de provas. É um reforço e tanto na imparcialidade. Agora uma distinção que, olha, despenca em concurso. É clássica. A diferença entre polícia judiciária e polícia administrativa. É mais simples do que parece, quer ver? A polícia administrativa, pensa na polícia militar, por exemplo, é a da prevenção. Ela está na rua para evitar que o crime aconteça. O trabalho dela é o antes. Já a polícia judiciária, que é a civil e a federal, é a da investigação. Ela entra em campo depois que o crime já ocorreu, com a missão de descobrir o que houve e quem foi o autor. Antes e depois. Simples assim. Certo, a gente já sabe o que é, quem faz, mas como é que o inquérito começa de fato? Ele não surge do nada. A lei estabelece regras bem claras para isso. E o nosso guia aqui é um artigo 5º do Código de Processo Penal. Ele basicamente nos diz que o pontapé inicial da investigação vai depender, e muito, do tipo de crime que foi cometido. E olha só essa tabela, ela resume tudo de forma brilhante. A lógica é a seguinte: se o crime é de ação pública incondicionada, um homicídio, por exemplo, a polícia não precisa de autorização de ninguém para começar a investigar. Ela age de ofício por conta própria. Mas repara como o papel da vítima muda. Quando a ação é condicionada, nada acontece sem autorização dela, a tal da representação. E na ação privada, aí o poder é todo da vítima. É ela quem tem que dar o primeiro passo. Entender essa dinâmica é ter a chave para um monte de questão. Ok, o inquérito começou. E agora? Agora começa a fase das diligências, que é o nome chique para os atos de investigação. Só que, atenção, o poder de investigar do Estado não é um cheque em branco. Ele esbarra o tempo todo numa barreira intransponível: os direitos e garantias de cada cidadão, que estão lá na Constituição. O artigo 6º funciona quase como um checklist básico para o delegado. É o passo a passo inicial: ir até o local do crime, preservar a cena, apreender objetos, ouvir todo mundo. Mas um detalhe importantíssimo: essa lista é só um exemplo, ela não é exaustiva. O delegado pode e deve fazer tudo o que for necessário para esclarecer o fato, mesmo que não esteja escrito ali. E aqui a gente toca num ponto nevrálgico, um direito sagrado, o de não produzir prova contra si mesmo. É o famoso princípio do nemo tenetir se detegere. Em bom português, ninguém é obrigado a se auto-incriminar. Então, na hora da reconstituição do crime, por exemplo, a polícia pode fazer? Pode. Mas o investigado é obrigado a participar?
De jeito nenhum. Ele pode se recusar e essa recusa, fiquem atentos, não pode ser interpretada como culpa. Jamais. E falando em novidades do pacote anticrime, olha só essa aqui, que é super específica. O artigo 14A trouxe uma proteção especial para os agentes de segurança. Funciona assim. Se um policial, por exemplo, se envolve numa situação com uso de força letal em serviço e passa a ser investigado, ele ganha um direito automático: ter um advogado o acompanhando desde o minuto zero da investigação. É uma garantia de defesa técnica desde o comecinho de tudo. E para mostrar que a lei não está de brincadeira com essa garantia, ela fixou um prazo: 48 horas. É um prazo bem curto, que mostra a urgência da situação. Se o agente investigado não indicar um advogado nesse período, a própria corporação dele tem a obrigação de nomear um. Ou seja, de um jeito ou de outro, a defesa vai ser garantida, e rápido. Bom, outra coisa que não pode acontecer é o inquérito se arrastar para sempre. Uma investigação sem fim vira uma tortura, um constrangimento. Por isso, a lei é bem clara no artigo 10. Existem prazos para concluir. Esses prazos, como a gente vai ver, mudam bastante dependendo de uma coisa principal: se o investigado está preso ou solto. E essa tabela? Essa tabela é ouro para quem estuda para concurso. É o tipo de coisa que tem que estar na ponta da língua. Olha as diferenças. Com o réu preso, são 10 dias na Justiça Estadual, mas na Federal já pula para 15, e na Lei de Drogas sobe para 30. Com o réu solto, os prazos são outros. As bancas examinadoras simplesmente amam fazer uma salada com esses números para testar a atenção. Mas muita atenção aqui, porque tem uma mudança crucial envolvendo réu preso. A regra geral na Justiça Estadual era de 10 dias e ponto final, improrrogável. Só que com a figura do juiz das garantias, isso mudou. Agora, se a investigação for muito complexa, o delegado pode pedir e o juiz pode autorizar uma única prorrogação de mais 15 dias. Isso é uma alteração gigante na prática. Muito bem, o inquérito acabou, o relatório do delegado está pronto. E aí, qual o próximo passo? O inquérito vai para a mesa do Ministério Público. E o MP tem uma bifurcação na frente. Ou ele oferece a denúncia e começa o processo penal, ou ele promove o arquivamento. E é justamente nesse ponto, no arquivamento, que o pacote anticrime provocou uma das suas maiores revoluções. Antes de falar da mudança, um princípio que não mudou e é essencial: o da indisponibilidade da ação penal. O que isso quer dizer? Que uma vez que o inquérito foi aberto, o delegado não pode, por conta própria, decidir arquivá-lo. Ele não pode simplesmente botar na gaveta. A decisão final não é dele. O dono da ação penal é o Ministério Público. É o promotor quem tem o poder de dizer se a investigação vai virar processo ou se morre ali. E agora a grande polêmica, o clímax da mudança. Como era antes? O promotor pedia o arquivamento para o juiz e o juiz dava a palavra final. Ele homologava. O controle era do judiciário. E como ficou agora, com o novo sistema que o STF validou? O jogo virou. O Ministério Público agora arquiva por conta própria e a revisão, se houver, é feita dentro do próprio MP. Resumindo, o poder de arquivar saiu das mãos do juiz e foi para as mãos do Ministério Público. Uma mudança de paradigma total. Pois é, o STF deu a palavra final e disse: o novo modelo é válido. Mas, para contrabalançar esse novo poder do MP, a Corte criou uma salvaguarda muito importante para a vítima. Agora, se a vítima não concordar com o arquivamento, ela pode recorrer para um órgão superior dentro do próprio Ministério Público. O juiz sai da análise do mérito do arquivamento, mas, claro, continua sendo o fiscal da legalidade de tudo o que aconteceu na investigação. E tudo isso nos joga de volta para a nossa pergunta inicial, né? Com toda essa nova estrutura, juiz das garantias de um lado, arquivamento na mão do MP do outro, a gente finalmente conseguiu achar aquele equilíbrio perfeito entre ser duro com o crime e, ao mesmo tempo, garantir os direitos de todo mundo? Ou será que a balança pendeu mais para um lado? Essa é a grande questão que o tempo e a prática ainda vão responder.